O Fortaleza mudou. Isso não é nenhuma novidade pra gente, né? A gente tá acompanhando agora o Fortaleza nesse segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro e é visível que a forma de jogar do time foi modificada. Porém, meus amigos, parece que existe uma certa problemática nessa mudança. Um padrão está acontecendo, uma coincidência, ou seria uma consequência desse novo estilo de jogar do Fortaleza, mas o que estamos vendo é um time que está se tornando o Fortaleza de uma nota só, ou o Fortaleza de um gol só. Enfim, acho que tem muito o que conversar sobre essa mudança de esquema do Fortaleza, porque tá meio que se tornando algo previsível, tá meio que se tornando um time dependente de uma forma de jogar. Enfim, eu acho que nesse vídeo é importante a gente trazer aqui, colocar na tela um campo para mostrar a formação do Fortaleza no primeiro e segundo turno, trazer alguns dados de comparação da forma de jogo dos dois Fortalezas, tanto o Fortaleza antes da mudança e o Fortaleza pós-mudança de Juan Pablo Vojvoda, para a gente poder entender o que está acontecendo com o Fortaleza. É claro, a gente vem de 5 vitórias consecutivas, depois teve uma derrota agora no último jogo para o Botafogo, e algumas coincidências a gente viu acontecer dos jogos desde essa mudança para os jogos do Fortaleza antes de modificar. Então eu acho que vai ser muito importante a gente conversar sobre isso, trazer números, estatísticas e principalmente poder conversar sobre esse Fortaleza Esporte Clube, que é um Fortaleza diferente, mas talvez não tão estranho assim. Pois é, galera. Eu lembro que no primeiro turno a gente penou bastante. E a gente sabe que tá tudo gravado aqui no GT, vocês sabem as nossas reações, sabem as nossas opiniões, e o fato é que Fortaleza fez um primeiro turno pífio, muito abaixo do que a gente esperava. 15 pontos somente em um time que se viu na lanterna do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza ele tinha uma forma de jogar. Ele tinha certos jogadores que ele utilizou até a exaustão nesse primeiro turno. E a gente precisa conversar sobre isso. E a gente precisa trazer alguns dados e entender um pouco como aquele Fortaleza funcionou e comparar com o novo. O que tem de diferente que o Fortaleza, coincidentemente, está ganhando seus jogos por somente um gol de diferença. Até falei na abertura. Seria um time de uma nota só? Seria um time de um gol só? Aí você fala, mas Felipe, o Fortaleza venceu o Inter por 3-0 naquele jogo do Brasileirão. Correto. Dou todo o crédito a você que está dizendo isso. Inclusive, para toda regra, existe uma exceção. E eu acho que vale a pena a gente também colocar isso no papel para poder comparar. Por isso eu tomei a liberdade, meus amigos, de fazer uma pequena arte, aliás, duas, e tentar resumir nelas um pouco das diferenças que a gente pode colocar do Fortaleza que a gente viu para o Fortaleza que estamos vendo. Primeiro, eu queria trazer aqui o Fortaleza antes da mudança de esquema. Alguns dados eu coletei aqui do SofaScore, também assim como do BI e do Fábio também, que você pode visitar aqui no Glória e Tradição e comparar com alguns dados que a gente vai ver por aqui. O Fortaleza, ele nesse primeiro turno, nesse boa parte desse primeiro semestre, ele jogou num 3-5-2, né? E assim, variava também por um 3-4-1-2, se você quiser ver dessa forma, tá? Até o desenho tático que está colocado aí na tela, meio que pode ser interpretado também como um 3-5-2 ou como um 3-4-1-2. Por que tem essa diferença? A gente lembra que geralmente o Lucas Lima fazia aquela posição, né? E também a gente tinha algumas mudanças, por exemplo, testar o Vargas, às vezes o Romarinho já fez essa função, e tinha um Fortaleza um tanto quanto diferente. Vamos aqui um pouquinho dos números, tá? Vamos aqui analisar um pouco do aproveitamento do Fortaleza e também um pouco das características dele antes dessa mudança. Nos números, foram pífios no Campeonato Brasileiro. Fortaleza teve 19 jogos, venceu somente 3 partidas, tivemos 6 empates e 10 derrotas. Tanto que fizemos 15 pontos desde então, desde o começo da primeira rodada até a 19ª. Só marcamos 15 gols e sofremos 23, tá? Ficamos com menos 8 de saldo. O saldo então ficou negativado. Nesse esquema, antes dessa mudança, os jogadores mais utilizados pelo Fortaleza, e eu acho interessante a gente olhar aqui esses nomes, tá? Moisés, com 19 jogos, Benevenuto, com 18, e Silvio Romero. Sim, Silvio Romero foi utilizado em 18 dos 19 jogos do Fortaleza nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É claro, eu estou contabilizando com participações, ou seja, não necessariamente Moisés, Romero ou Benevenuto iniciaram como titulares,
mas sim entraram no andamento da partida. Principalmente Romero, ele teve muitos jogos nesse fator, inclusive jogos já nos minutos finais, ele acabou entrando. Então, entra também aí como na estatística de jogadores mais utilizados nesse primeiro turno do campeonato. O aproveitamento do Fortaleza, porventura, era de 26%. Muito ruim. Muito ruim o aproveitamento do Fortaleza com essa formação antes da mudança do esquema. E o placar mais repetido, favorável, nós tivemos 2 vitórias por 1-0, uns 2 empates por 0-0 e 1-1. Eu coloquei aí porque o Fortaleza teve mais esses placares sendo repetidos, inclusive foram todos os empates foram com esses resultados, e contra, Fortaleza teve maioria derrotas por 1-0. Existe um padrão que você pode perceber nesse placar mais repetido, que é um gol feito. Fortaleza vence 2 jogos por 1-0, quando ele empata, ele no máximo marca um gol, e quando ele sofreu as maiores derrotas nessa competição, assim, numericamente, né, não estou falando em placar de extensão, mas ele sofreu 4 derrotas por 1-0, e isso se tornou meio que doloroso, meio que problemático para ele tentar se recuperar nesse Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar também que nesse primeiro turno, o Fortaleza ele teve que dividir atenções com outros campeonatos, então era necessário também essa visão de que, à medida que ele iria jogando, ele ia se tornando um clube ainda mais previsível. Talvez isso tenha contribuído para a mudança de esquema, que vocês já conhecem, vocês já estão acostumados a ver a gente comentando aqui. E é por isso também que eu tomo a liberdade de colocar aqui na tela a mudança que o Fortaleza fez a partir do jogo contra o Santos, tá? Porque tem um detalhe, o Fortaleza, inclusive eu vou antes de colocar na tela tentar explicar um pouco isso para vocês. Ele não necessariamente em todos os jogos do primeiro turno ele jogou num 3-5-2. Ele também não foi um time que se repetiu tanto assim. Na realidade, em 5 jogos, ele não teve essa distribuição tática exatamente dentro de campo. É claro, durante o andamento do jogo ele acabou fazendo isso, mas na maior parte não se repetiu. Até anotei aqui os jogos para a gente não esquecer. Fortaleza e Juventude, Fortaleza e Atlético Paranaense, Fortaleza e Avaí fora de casa, e no último jogo contra o Santos, onde ele já estava mesclando entre um 3-5-2 e um 4-4-2, que seria o que a gente viria aqui no segundo turno, que é o que eu coloco agora para vocês poderem observar. Neste segundo turno, o Fortaleza, durante esses 6 jogos, repetindo, os jogos foram contra Cuiabá, Internacional, Ceará, Corinthians, São Paulo e Botafogo. Nesses 6 jogos, Fortaleza tem uma distribuição mais semelhante a um 4-4-2. Às vezes parece um pouco um 4-2-3-1, ou então um 4-3-2-1, mas em tese um desenho tático mais semelhante a um 4-4-2, como vocês podem ver na imagem. O curioso é que, nos números, o Fortaleza teve uma mudança praticamente drástica. Dessas 6 jogos, 5 foram vitórias, nenhum empate, uma derrota, gols pró 8, 3 gols contra e 5 gols de saldo. Lembrando, esses 3 gols contra ele levou somente em uma partida, justamente agora a última contra o Botafogo na Arena Castelão. Dos jogadores mais utilizados, a gente vê o Moisés também sendo repetido, ou seja, o Moisés até agora jogando todos os jogos do Fortaleza nessa Série A. Fernando Miguel, que assumiu a titularidade também contra o Cuiabá nessa partida, e o zagueiro Tite, que diferente, por exemplo, do Benevenuto, ele tem um jogo a mais nessa comparação. E tem outros jogadores também que repetiram, mas para não encher a lista, para não perder o espaço que a gente tem disponível aqui, eu listei esses 3 jogadores que meio que representa o gol, a defesa e o ataque do time. O aproveitamento também foi diferente, um aproveitamento de 83%, muito, muito diferente do que a gente viu no primeiro turno. A mudança de esquema do Fortaleza realmente trouxe essa mudança geral no time. E aí vem a coincidência com o do primeiro turno. O placar mais repetido. Favorável, nós tivemos 4 vitórias, terminando o jogo por 1-0. Realmente é um placar que foi muito repetido. A gente até falou na introdução que o jogo contra o Internacional, aquele 3-0, acabou sendo o jogo assim, mais diferente, né? Fortaleza fez 3 gols, acabou abrindo uma vantagem ainda maior contra o Internacional, e assim ele pôde, inclusive com um jogador a menos, tá? O Inter um pouco mexido, mas o Fortaleza com um jogador a menos, ele consegue fazer um placar maior. E a única derrota até então foi o único jogo em que ele levou gols. E ele levou logo 3, meu filho, logo para tomar uma lapada. Então foi 3-1, o pior resultado contra, né? O resultado mais repetido, ou seja, apenas uma derrota, apenas um resultado desfavorável, então acabou sendo esse 3-1. E é interessante a gente comparar justamente esse desempenho do Fortaleza, tanto antes como após a mudança de esquema, né? É interessante a gente ver, é muito curioso a gente tentar achar alguns pontos e tentar ver se Fortaleza se torna um time previsível, porque se tem algo que é repetido,
é a quantidade de placares por um gol de diferença. É claro, a gente já falou muitas vezes do aspecto mental do Fortaleza, que pode ter atrapalhado nesse desempenho, principalmente em jogos no primeiro turno, onde a gente perdeu muito ponto, levando o gol nos últimos minutos, ou até nos primeiros, se a gente levar em conta, por exemplo, o jogo contra o Coritiba fora de casa. Então, é um Fortaleza que a gente pode dizer que talvez ele se tornou um time de um modo de jogo em que ele perde mais posse de bola, tanto que no primeiro turno, quando a gente compara, ele era um time que tinha mais posse, tinha mais finalização na maioria dos jogos e ele convertia menos em gol. Tanto que vocês viram que a gente só teve 3 vitórias e a maioria delas foi por um gol de diferença, somente por 1-0. E inclusive contra o Flamengo também. Quando fizemos 2 gols, um gol no fim, foi por um gol de diferença. E quando a gente compara com o Fortaleza agora dessa segunda etapa, ele tem essa diferença. Ele se torna também um time que é totalmente o oposto comparado a esse desempenho desse primeiro turno. Então acho interessante a gente trazer esses números aqui, essas comparações, para a gente poder conversar um pouco sobre essa mudança do Fortaleza, né? Um time que ele tem coincidências ainda com aquele Fortaleza do primeiro turno, mas o maior diferencial é justamente essa questão do aproveitamento. Enfim, é a forma de jogar, é o time de um gol só, um time de uma nota só, a gente até brinca na entrada, mas não é à toa que podemos definir que o Fortaleza não é que ele é um time dependente de uma forma de jogar para vencer suas partidas, mas é um time que hoje em dia abdica da posse de bola, abdica da prioridade para atacar, para poder ser um time que está mais reativo para tentar vencer os seus jogos. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado um pouco dessa reflexão, um pouco desses dados que eu trouxe aqui hoje. Serve para a gente comparar, serve para a gente estudar um pouco de como funciona esse Fortaleza atualmente. Então, a gente chega até chegar a uma conclusão de que o Fortaleza deste segundo turno é um time diferente, inclusive desde a última partida do primeiro turno contra o Santos, onde foi um 0-0. Mas a mudança que a gente pode ver mais escrita, assim, mais bem clara no papel, afinal foi uma vitória contra o Cuiabá, foi justamente na primeira rodada do segundo turno. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique à vontade para interagir no chat, fique à vontade para interagir também na aba de comentários e também tentar entender um pouco como está funcionando esse novo Fortaleza, tá? Mais tarde tem live aqui no GT e espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê. Até mais!